Bem-vindos ao Purple Frequency, um espaço de conversas reais, emoções profundas e frequências que nem sempre conseguimos explicar, mas sentimos. Aqui não precisamos ser perfeitos, apenas verdadeiros, porque no final de tudo, a energia que vibra dentro de nós acaba sempre por moldar a vida que vivemos. Hoje tenho comigo alguém muito especial, uma alma com uma história e uma sensibilidade e uma energia única. Bem-vinda, Vitória. Olá, boa tarde, obrigada. É um prazer ter-te aqui no primeiro episódio do Purple Frequency. E para mim é uma honra. Gostaria de começar com a pergunta que dá nome a este podcast. Vibras em que frequência neste momento da tua vida? Neste momento eu sinto que vibro numa frequência, posso dizer, média-alta, porque eu sinto-me forte por mim mesma e comecei a perceber que efetivamente nós não precisamos tanto do exterior, do externo, para nos sentirmos bem connosco mesmos. Se a tua energia tivesse que ter uma cor, que cor seria? Purple. E o porquê do purple? O Purple, eu tenho uma história engraçada, vou tentar ser rápida a contá-la, mas a primeira cor que eu vi na minha primeira expansão de alma foi o violeta. E foi a partir daí que eu senti uma ligação muito especial, e sempre que eu faço alguma terapia, alguma leitura em que eu sinto que a pessoa precisa mesmo de cura, é sempre a chama violeta que me aparece. Olha, quem eras tu antes do teu despertar espiritual? Quem era a Vitória? A Vitória era uma mulher perdida. Era uma mulher que se fazia de forte o tempo todo, que tentava agradar os outros para caber em espaços que ela achava que era muito pequenina, mas que na verdade era muito grande para aquelas pessoas e para aqueles sítios. O meu despertar espiritual foi algo que me trouxe de volta a mim mesma, que é um sítio que eu sinto que tive perdida durante muitos anos. Já te encontraste? Sim, talvez não tenha encontrado a 100%, acho que estamos numa constante evolução todo o tempo, todos nós, mas sinto que já estou bem mais perto do que aquilo que estaria há 3, 4 anos atrás. Vitória, tu és uma mulher que controlas ou que confias? Tanto no universo como no teu próprio dom. Isso é uma dualidade para mim, e eu acho que na pergunta anterior, quando me perguntaste se eu já me tinha encontrado completamente, eu acho que é esse bocadinho que falta. É uma coisa que eu tento desconstruir às minhas clientes, às pessoas que vêm ter comigo, porque eu sei, na teórica, eu sei que caminho é que temos que seguir, mas a verdade é que é muito difícil depois de colocar isso em prática. Mas já fui muito mais controladora, ainda tenho alguma dificuldade em relaxar, não é? Mas eu confio, acho que confio muito mais do que aquilo que eu controlo. Até porque se fosse de outra maneira eu acho que não conseguiria manter-me onde estou agora. Olha, o silêncio assusta-te ou é no silêncio que tu encontras as respostas que o mundo exterior não te dá? Isto pode parecer estranho, mas para mim o silêncio é o maior conforto que eu posso ter. Porque é nele que efetivamente encontro respostas, é nele que me sinto mais próxima de casa, do estado astral, e é nele que eu me consigo comunicar melhor, tanto comigo como com a minha tropa. E descreve-me um bocadinho a tua tropa, a equipa que tu tens a trabalhar contigo 24 horas por dia e que te dão muitos conselhos e que te guiam muito neste teu caminhar, nesta tua jornada. Ok. Então, os meus principais pilares são os meus dois guias principais, que é a minha avó materna e o meu bisavô materno também, que eu não conheci em vida, mas que se revelou a mim de uma maneira muito bonita, e tem sido ele, aliás, se puxar na linha do tempo, desde que eu era pequenina que ele se tentava comunicar comigo, os meus pais são prova disso, aconteciam muitas coisas lá em casa que não se sabia, os meus pais não sabiam explicar o que é que era aquilo, eu sentia no meu próprio corpo, mas nunca dei abertura para isso porque tinha medo, e acho que a maioria dos médiuns passam por essa fase. E eles são de facto os meus principais guias, pilares, e estão aqui constantemente a comunicar-se comigo. Sem esquecer, e muitas poucas pessoas se calhar sabem ou não sabem, mas que nós estamos 100% do tempo conectados à nossa alma superior, ao nosso eu superior, e não nos podemos esquecer disso. Nós vivemos em várias frequências, em várias dimensões ao mesmo tempo,
E eu sinto que eu própria ajudo-me muito lá do outro lado. É um privilégio ter um batalhão sempre contigo, a trabalhar contigo e a aconselhar-te e a fazer esses zum-zums na tua mente, no teu ouvido, que depois te dão aquele apoio que tu também necessitas para ajudar tantas pessoas que vêm até ti e aconselhar. Desde criança tiveste medo com os primeiros sinais? Eu em criança eu não sabia o que é que sentia, eu simplesmente sentia coisas, ouvia barulhos, aconteciam de facto coisas. O meu pai, é uma história que ele conta a toda a gente, eu quando era pequenina, muito pequenina, eu acho que tinha meses, eu acordava sempre, todas as noites à mesma hora, e chorava, e chorava, chorava, e ninguém me conseguia acalmar, só o meu pai, que é uma coisa muito curiosa, e eu não sei se as pessoas sabem disso, mas uma maneira de espantarmos os espíritos é efetivamente tratá-los mal, porque os espíritos são seres humanos que estão de forma desencarnada, mas eles sabem aquilo que nós dizemos, eles percebem a nossa comunicação. E o meu pai dizia que eles só se afastavam efetivamente quando o meu pai era agressivo. Era a única maneira de eu acalmar e de conseguir dormir à noite. Depois aconteceram vários episódios da minha infância, eu estava deitada na cama e a televisão caía em cima de mim, várias chamadas de atenção que podia ser uma coincidência e mesmo eu naquela altura tentava levar as coisas pelo lado racional, obviamente, mas eu sentia no meu corpo, eu sentia o calor, eu sentia a presença, eu sentia o toque, mas fugi disso durante muito tempo por medo. E hoje estás completamente confortável a acessar essa energia superior que tu tens. Já não te mete dificuldade nenhuma. Não, completamente. Tu lidas bem com isso. Sim. Às vezes são um bocadinho chatinhos, eu tenho que lhes dar um bocadinho para trás, também preciso de descanso, mas já acho que não há nada que me assuste e isso é uma coisa que também me traz muito segurança, mesmo a nível individual e como pessoa. Olha, e podes-me dizer um exemplo que tenha ocorrido na infância e outros também agora recentemente, em que tu tenhas tido a certeza que era mesmo uma presença espiritual? Ok? Eu na infância, claro, eu não sabia que era espiritual, mas eu sabia que efetivamente havia ali alguma coisa que se tentava comunicar comigo, porque eu era muito pequenina. Eu vou dar até dois exemplos de forma muito curta. O primeiro exemplo que eu te vou dizer, eu lembro-me de ser pequenina, eu tinha 5, 6 anos, eu vivia numa aldeia em Coimbra, portanto, aldeias, estamos sempre em casa um dos outros a brincar. Eu sei que estava em casa de uma amiguinha, lá na altura, e do nada eu começo a ouvir ou a sentir vai para casa, vai para casa, vai para casa. E eu lembro-me que estávamos a fazer uma brincadeira, estávamos a encher uma piscina, a fazer qualquer coisa do género, que era uma coisa que me entusiasmava, e eu segui aquilo, ok, vou para casa. Quando cheguei a casa, a minha avó estava a gritar, porque eu vivia mesmo em frente à casa dos meus avós, a minha avó estava a gritar, o meu pai estava meio desorientado, estava lá um primo meu também meio desorientado, que só me disse vai para casa, vai para casa, vai para casa, e a minha casa era em frente à casa dos meus avós. Eu começo a subir as escadas e eu sentia, porque uma coisa muito curiosa, sempre que está para acontecer alguma coisa, eu sinto no meu corpo antes. Eu começo a sentir calor, eu começo a suar, e eu sei que efetivamente vai acontecer alguma coisa. E eu estava a subir as escadas para ir para a minha casa, e olhei para trás e vi, dentro da cozinha da minha avó, o meu avô no chão. Tinha tido o primeiro AVC dele. Desde pequenina já tinhas de ter este estofo para saber lidar com estas coisas espirituais e a tua reação foi de medo ou tiveste uma calmaria, eu vou lidar com isto, eu tive um pré-aviso, o que é que se sente nessa altura? Isso é muito curioso porque a verdade, estou a senti-los, estou a sentir aqui mesmo a tocarem-me e lá está, e era mesmo isso que eu ia falar e até estou a ficar emocionada. Eu sempre fui alertada de alguma forma e sempre senti segurança. Porque quando eu sinto o calor no corpo, eu sinto como se eles me abraçassem e me estivessem a dizer está tudo bem, estás a ser alertada porque de alguma forma podes ajudar, não é? Que é isso que eu tento fazer com os meus clientes, alertá-los para coisas que efetivamente estão para acontecer, mas eu sempre senti muito conforto, eu sinto-me protegida, completamente blindada. E outro exemplo que eu te ia dar na minha infância também, que também foi muito curioso, e eu acho que agora na vida adulta eu nunca cheguei a falar disso com os meus pais, nem sei se eles se recordam, mas numa noite de Natal, 24 de dezembro, eu tinha também 7, 8 anos, estávamos todos na sala, já tinha passado a festa, estávamos todos a ver um filme, e eu disse aos meus pais, vou para o quarto, e o meu quarto era no andar de cima. E eu começo a ir na direção da cozinha, que tinha que passar na cozinha para subir as escadas, começo a sentir esse calor, o calor,
calor. Eu subo os primeiros 3 degraus, ouço um barulho, olho para trás e em frente à minha casa havia um mini mercado. Estavam a assaltar o mini mercado. Eu olho para trás, vejo aquilo, começo a suar, a suar, a suar, dirijo-me à sala, sento-me no sofá e o meu pai, que sempre teve uma conexão forte comigo também, ele, o que é que se passa? Nem ias para a cama? O que é que se passa? O que é que se passa? Eu estava bloqueada, eu era muito pequenina, não conseguia ter percepção das coisas como tenho agora. Até que eu disse ao meu pai, estão a assaltar um mini mercado. E o meu pai foi lá e depois acabámos por resolver. Eu acho que foi a primeira vez que consegui efetivamente ajudar alguém, porque eles acabaram por não levar nada e acabou tudo por se resolver. Olha, e o apoio da tua família? Como é que ao longo dos anos evoluiu ou como é que aconteceu? Foi gradual ou foi uma vez que tu começaste a contar as histórias caricatas que te acontecia que eles começaram a acreditar mais em ti? Honestamente, eu acho que ninguém da minha família acredita. Eu nunca, não quero ser injusta porque, pronto, lá está, são caminhos diferentes, são consciências diferentes, não é? Nem todos vimos com a mesma missão, com o mesmo propósito. Então, honestamente, eu nunca senti muito apoio, pelo contrário, até me sentia meio que julgada porque é que eu era assim e foi por isso mesmo que eu sempre me senti um bocadinho diferente, mesmo com os meus primos, com a família em geral, porque eu sentia que tinha que me esforçar para ser como eles, ou eu tinha que me esforçar para me enquadrar de alguma forma. E meio que, mesmo com os meus pais, mesmo com o meu irmão, e eu tenho uma relação super boa com o meu irmão hoje, e pronto, não precisamos de vibrar na mesma frequência, está tudo certo, mas o meu irmão estava sempre a dizer, tu és esquisita, tu és estranha, sai daqui, sabes? E isso acabou por ser sempre uma dualidade, até o meu despertar, não é? Porque agora digam que disserem, eu estou literalmente, não é? Para eles, porque eu sei perfeitamente aquilo que estou a fazer e aquilo que estou a viver. E, ok, que é difícil passar por um despertar espiritual sem apoio, é muito, muito difícil, mas também é muito necessário, porque o despertar espiritual, inclusive, eu sinto que é um caminho muito solitário, por mais que as pessoas, e eu tenho clientes minhas que estão a tentar desenvolver e eu dou apoio, e é importante, é super importante ter esse apoio, é isso que eu tento dar às pessoas, aquilo que eu não tive, mas eu acho que é necessário ser solitário. Porque é na solidão que tu efetivamente vais mergulhar, vais perceber o que é que te falta curar e é a partir daí que tu abres portas para ter uma consciência diferente. Então, na solidão, tu encontras as respostas que tu precisas. Exatamente. Olha, o que é que tu valorizas hoje que antes ignoravas ou que não valorizavas? O que é que a Vitória de hoje valoriza? A solidão. Porque há pouco, quando tu me perguntaste quem era a Vitória até aqui, eu era uma pessoa que me sentia muito sozinha. E estar sozinha, o silêncio matava-me. Eu tinha necessidade de falar com pessoas, eu tinha necessidade de ocupar o meu tempo com os outros, já de certa forma a tentar ajudar os outros. E era uma coisa que me pesava muito. Era ser sozinha, era não ter amigos. Depois tive a questão da imigração, não é? Vim para aqui, não conhecia ninguém, não tinha amigos. Era uma coisa que me pesava muito e eu cobrava-me muito por isso e muitas vezes até achei que era efetivamente um problema meu. E neste momento é a melhor coisa que me pode acontecer, é efetivamente estar sozinha no meu mundo, no meu canto. Olha, tu tens amigos que ainda não despertaram para o espiritual e tens amigos que estão no mesmo nível de espiritualidade e de consciência, vibram na mesma energia, frequência que tu. Como é que se lida com diferentes personalidades, diferentes ambições e diferentes frequências? É assim, eu acho que acaba, como tudo na vida, acaba por ser uma questão de hábito, não é? E eu sinto, e não quero parecer que estou a dizer isto com superioridade, porque não, bem pelo contrário, mas o facto de tu teres a tua consciência aberta, isso também te permite perceber que não somos todos iguais, há pessoas mais racionais, há pessoas mais emocionais, há pessoas mais espirituais e está tudo certo. E agora que tocas nessa parte dos amigos, eu posso te dar o amor. O amor é muito importante. Quando tu amas alguém, não interessa a consciência que a outra pessoa tem, porque tu entregas, tu sentes a essência da pessoa. Eu tenho uma amiga, que é a minha melhor amiga desde sempre, que estamos juntas, ela é enfermeira, ela é toda de ciências, ela é toda de lógica e racional, e ela foi uma das pessoas, quando eu comecei o meu despertar espiritual,
ela teve ali muitos momentos em que ela não compreendia absolutamente nada e achava que eu estava a ficar meio maluca, mas ao mesmo tempo que as coisas foram efetivamente acontecendo e que ela começa ali a ver provas, ela, ok, tu és perigosa, ela dizia, tu és perigosa, como é que é possível, como é que é possível? Já queria ali um certo questionamento, mas o amor nunca deixou de existir, sempre me apoiou, disse, vai em frente, efetivamente parece que nasceste para isso, eu não conheço, eu não percebo, mas vai em frente, ajuda as outras pessoas, isso é o mais importante. Portanto, eu acho que quando há amor, independentemente da frequência em que vibras, acho que tudo é fazível. Olha, hoje em dia a palavra espiritualidade ainda tem uma conexão muito antiga, creio eu. As pessoas relacionam muito com a bruxaria, com coisas mais pesadas. E não é assim. É amor, é despertar, é a tal consciência, é o vibrar. Como é que se explica isto a uma pessoa que necessita ser trazida para o lado da luz? Como é que tu fazes esta ponte? Porque tu és ponte e é assim que nós te conhecemos, és uma ponte entre os dois mundos. Como é que tu cativas as almas, as pessoas que vêm até ti e as iluminas e lhes fazes entender que a espiritualidade é uma coisa leve e bonita? É assim, eu acho que o meu maior trunfo, não é? Porque a verdade é que também há muitas pessoas que olham para a espiritualidade como uma religião, que não é. A espiritualidade somos nós, não é? É a mesma coisa que as pessoas muitas vezes olharem para o céu e pedirem ajuda a Deus como se Deus fosse uma pessoa, quando Deus é apenas não, mas é uma frequência mais alta que vibra dentro de nós. Portanto, a espiritualidade não é uma religião. Eu acho que a chave mesmo para eu conseguir provar às pessoas é mostrar-lhe que elas são capazes sem precisarem de absolutamente mais ninguém. Muitas pessoas agradecem depois das sessões, obrigada Vitória por tudo o que fizeste comigo, eu estou uma pessoa diferente, eu consegui evoluir, obrigada pelos teus programas. E no fundo, a única coisa que eu faço é mostrar-lhes que elas são capazes. Não sou eu que faço nada. Eu dou a luz, eu toco-lhes nos pontos que precisam ser mexidos, mas o processo e a cura é de cada um de nós. A cura não é uma coisa que tu ofereças ao outro, é uma coisa que tu ensinas o outro a usar. Eu acho que essa é a maior chave. E é a maior desconstrução que acaba por existir aqui em relação à espiritualidade. Olha, tu falaste aí nos teus programas que eu sei que são projetos, são bebés que te dão muito prazer a construir e a preparar para as tuas clientes. Conta-me o teu último projeto que tu fizeste. O meu último projeto foi sobre a reconexão com a nossa criança interior, que é um tema muito especial para mim e acho que pelo que já fui aqui entrevistada já deu para perceber porquê, porque efetivamente, e tudo o que eu tenho estudado, a experiência que eu tenho tido, é na infância que a nossa alma sofre as maiores feridas, não é? Os maiores traumas, todos nós passamos por elas. As maiores 6 feridas da nossa alma, não sei se queres que eu diga, Sim, sim. é o abandono, a humilhação, a rejeição, a injustiça e a traição. E de alguma maneira todos nós passamos por lá, e normalmente isso é criado na infância. Eu posso falar um bocadinho do meu exemplo. Eu sentia muita injustiça porque eu era a estranha, não é? Um bocadinho de injustiça e humilhação porque eu era a estranha, porque eu não podia sentir o que sentia, porque eu não podia ser quem eu era. Tive uma fase também um bocadinho complicada na altura em que meu pai emigrou, que eu, apesar de já ser uma jovem adulta, já tinha 18 anos, eu entrei em depressão, eu despertei aí a minha ferida do abandono. Obviamente que não fui abandonada, mas lá está, cada um sente e tem uma intensidade diferente de sentir as coisas, portanto foi muito importante para mim poder identificar isso nos meus clientes e poder ajudá-los nessa direção. E a verdade é que o programa foi um sucesso, porque tive feedbacks mesmo muito bons e vi uma evolução extraordinária nas pessoas, porque a nossa criança interior, ela continua dentro de nós, não é? E quem nos conhece fora das câmaras sabe que nós somos umas eternas crianças, e é muito importante fazer sentir essa criança segura, fazer senti-la que, olha, sofreste, mas olha onde é que nós chegamos, olha o caminho que nós percorremos. Portanto, sem dúvida que foi o programa que eu acho que me deu mesmo mais ânimo e mais paixão e mais dedicação, mais tudo. Olha, eu sei que tu és uma médium muito consciente e que quando as pessoas vêm até ti e se por alguma razão tu sentes que não as consegues ajudar, porque nem tudo é espiritual, há um plano também mais médico, mais por detrás. As pessoas normalmente pensam que
na espiritualidade há solução para tudo, quando já estou naquele momento de aflição. Tu és justa, tu dizes, olha, eu infelizmente não posso ajudar-te, tu tens que seguir outro caminho e aconselho-te a procurar ajuda especializada. Como é que as pessoas recebem esse feedback? Porque não estão preparadas para esse não. É assim, há certas pessoas que efetivamente não estão preparadas porque elas querem a todo custo ter respostas, só que o problema da espiritualidade, problema não, tu tens de ter muito discernimento e tens que ter uma mente muito saudável para conseguir trabalhar com a espiritualidade e também para receber respostas da espiritualidade. Porque a partir do momento em que tu não estás pronto, que mentalmente não estás preparado, tu acabas por entrar ali num loop que acaba por te afetar ainda mais a nível emocional e mesmo a nível mental. Portanto, e eu não sei muito bem porquê, mas acho que o meu caminho também passa por aí, ou se calhar o facto de eu ter tanto esse discernimento bem assente, ok, eu consigo identificar facilmente quando a pessoa não está bem psicologicamente ou não. E eu encaminho sempre as pessoas, direciono, digo, já disse não a pessoas. Eu tive clientes que vieram uma primeira sessão comigo, eu vi que já havia ali qualquer coisa, tentei sempre trazer as pessoas muito para a terra, porque a verdade é que a espiritualidade puxa-nos para cima, mas nós temos que ter sempre o pezinho aqui na terra, não é? O tal enraizamento, viver no momento presente. Eu já tive pessoas que entraram em uma coisa, num género de loop ansioso, em que veio uma semana, passado 2 semanas já queria uma nova consulta, ok? 2 dias depois já queria uma nova consulta porque a energia já tinha mudado. Eu disse, não, eu não te vou consultar mais, eu não te posso ajudar mais. Já não depende de mim, tu precisas mesmo de ajuda médica. Isso demonstra a ótima profissional que tu és, sem dúvida, porque é preciso saber dizer não. E é preciso levantar as mãos e dizer, não te posso ajudar neste momento. Portanto, não te posso ajudar porque não está no meu alcance e eu verdadeiramente sinto que tu necessitas de uma ajuda médica ou mais personalizada, especializada. Olha, diz-me uma coisa, quem é a Vitória na fila da escola? É uma Vitória... Peraí, deixa-me só dizer mais uma coisa em relação a isto, posso? Podes. Porque há uma coisa muito importante e eu passo isso muito nos meus vídeos, nas minhas redes sociais e também nas minhas clientes, porque há muitas pessoas que me vêm perguntar sobre saúde, que é uma coisa que eu testo, felizmente ou infelizmente acerto sempre, e essas pessoas vão realmente ao médico e conseguem detectar as coisas a tempo, e eu passo muita mensagem de que o nosso corpo é muito importante. O nosso estado espiritual é importantíssimo porque ajuda-nos, guia-nos, ilumina-nos, mas se o teu corpo não funcionar, tu não vais absolutamente lado nenhum e a tua missão na Terra vai acabar muito mais rápido. Portanto, a nossa saúde mental e física, ela tem que ser prioridade a todo momento. Olha, quem é a Vitória na fila da escola ou no caótico do dia-a-dia? És uma mulher que mantens-te zen, iluminada, ou também és uma comum mortal que baixas a frequência de vez em quando? Como é que tu és? Eu baixo a frequência muito rapidamente. Eu costumo dizer entre as minhas amigas, não é? E tu sabes disso, eu detesto gostar de pessoas. E a verdade é que quando há assim... E obviamente que isto também tem um impacto energético muito grande, não é? Eu sou muito sensível, por mais que me proteja, que me blinda, que tenha aqui uma tropa maravilhosa. Quando há muito movimento, quando há stress, eu parece que sou atingida por todo lado e eu entro em stress muito rapidamente. Mas eu deixo mesmo lá abaixo, posso-me levantar passado 5 minutos, mas eu fico mesmo estressada e sou uma comum mortal humana, como tu disseste. Olha, diz-me uma coisa, os espíritos têm sentido de humor? Eu imagino que sim, não é? Deves ter situações caricatas. Sim, principalmente em mensagens de entes queridos, acontece com frequência. Uma das coisas que prova o meu trabalho, mesmo para mim mesma, nem só para as outras pessoas, é quando eles me fazem sentir ou me mostram mesmo episódios que aconteceram, sei lá, na infância da pessoa, por exemplo, em que eles descrevem mesmo a situação e acabam por usar expressões e palavras que às vezes eu já não ouvia há anos, que eu já não dizia há anos. Tenho uma cliente, por exemplo, que eu tenho a certeza que ela vai ver este podcast e ela vai se identificar com aquilo que eu vou dizer. Eu estava a falar com a avó dela, estava a comunicar, estava-lhe a passar as mensagens e do nada a avó sai-se assim, tu tens pelo na benta como eu, e ela cai ali no riso,
de uma maneira mesmo muito engraçada e ela disse, eu já não via isso desde que a minha avó faleceu. E efetivamente também não é uma coisa que eu digo no meu dia-a-dia, portanto, mas sim, há momentos que são, mesmo comigo própria, às vezes eu estou na minha vida normal, e há assim um espírito mais trapalhão, não é? Que vem assim de uma forma um bocadinho mais brusca e eu própria acabo por me rir sozinha, não é? Na cabeça dos outros e é muito curioso. Olha, se outras vitórias vêm até ti porque estão na caminhada do despertar espiritual e sentem medo, o que é que tu aconselhas estas outras vitórias na mesma situação? Que conselho darias? Eu incentivo sempre as pessoas a entregarem-se de alma, não é? Porque é um trabalho que tu tens que fazer e trabalhar diretamente com a tua alma. E às vezes o medo, e eu digo isto muito às minhas clientes também, o medo é o único obstáculo que nós temos para a felicidade. Portanto, se tu queres, se tu sentes, se tu tens este chamado, entrega-te completamente sem medo, porque na mesma medida que há medo, também há um outro lado cheio de coisas boas e de uma intensidade protetora. Eu acho que protetora é uma boa palavra. Olha, a grande pergunta, e eu creio que em casa também têm curiosidade em saber isto, tu és muito a ponte entre os dois mundos. A morte realmente é o fim de tudo ou é uma transição? Isso é uma pergunta muito desafiadora, mas é um tema que eu gosto muito de falar. Eu sinto, e pela experiência que tenho tido, a morte é apenas uma mudança de dimensão. E a verdade, eu tenho, não vou dizer diariamente, mas frequentemente, não é? A oportunidade de perceber que isso é mesmo uma realidade pelas pessoas desencarnadas que se vão cruzando no meu caminho, ou seja, aqueles espíritos, não é? Que às vezes me acordam durante a noite e que eu sei que eles precisam de ajuda, porque efetivamente nem toda a gente os consegue ver, nem toda a gente se consegue comunicar com eles, mas eles simplesmente estão aqui, eles existem. Ou seja, nós perdemos o nosso corpo, mas tudo o resto continua. E isso pode ser muito desafiador. Não me lembro, não é? Da última vez que morri, mas pela experiência que tenho tido, eu sinto que é mesmo muito desafiador passar por essa fase, mas há toda uma continuação. Isto é apenas um caminho. É o caminho que nós nos lembramos agora, mas é apenas um caminho. Assusta-te a morte? Não. Olha, outra pergunta que eu creio que lá em casa também estão curiosos e querem muito saber. Os nossos entes queridos estão sempre connosco? Queres que eu seja sincera? Eu não sei responder a isso. Porque a verdade é que a vida continua e quando tu pensas que a vida continua, eles também devem ter os afazeres deles e as missões deles a cumprir noutra dimensão, alguns deles a recuperar, alguns deles a prepararem-se para voltar. Mas a verdade é que sempre que eu me conecto com alguém, eu sou uma médium, eu sou muito específica naquilo que eu faço, eu não vou atrás de uma energia. As pessoas, por exemplo, para as mensagens de inscritos, a primeira coisa que eu digo é: eu não vou procurar, eu não sei com quem é que se quer comunicar, mas eu não vou procurar nenhuma energia. A coisa tem de fluir. E eu, assim que entro na energia daquela pessoa, surge sempre a pessoa, curiosamente ou não, que a pessoa queria se comunicar. Portanto, eles podem não estar connosco o tempo inteiro de forma contínua, não é? Mas eu diria que tenho 98% de certezas que sempre que nós precisamos deles, eles aparecem em energia. Portanto, a energia está em todo lado. Exatamente. Olha, há momentos em que a Vitória Médium gostaria de desconectar-se e ser apenas humana? Ser apenas aquela mãe na fila da escola ou que falta o leite em casa e vai correr ao supermercado? Então, não sei. Porque a verdade é que eu gosto tanto de ser assim, não é? E acho que demorei tanto tempo a encontrar-me que eu acho que já não conseguiria ser de outra maneira. Mas há casos específicos, não é? Em que efetivamente eu preferia não sentir absolutamente nada, mas ao mesmo tempo que penso isso, eu, Vitória, tu estás a ser tão injusta. Quantas pessoas gostariam de ter este acesso que tu tens? Portanto, eu acho que não, por mais que seja um desafio, e às vezes grandes desafios mesmo, que mexem muito com o meu emocional, eu acho que não. Acho que sou uma sortuda por ter esta visão completa. Se tu tivesses a oportunidade agora, neste preciso momento, de falar com a tua alma, o que é que tu crês que ela te diria?
Eu acho que a primeira coisa que eu lhe diria a ela era agradecer-lhe por todo o caminho que fizemos até aqui. E uma coisa muito curiosa que eu digo todos os dias a mim mesma, que eu me prometo a mim mesma, é que eu vou dar a melhor vida que a minha alma viveu até hoje. E é isso que eu me dedico diariamente. Tenho os meus filhos, tenho a minha família, tenho os meus amigos, as pessoas que eu amo, que eu quero ver bem e que quero ajudar também de alguma forma, mas sem nunca me esquecer de mim mesma, porque eu estou aqui, sou este corpo, mas eu sou algo superior também, como todos nós, e eu prometo-me a mim mesma que lhe vou dar a melhor vida que ela já viveu. Acho que esse é o maior objetivo da minha vida. Quem é ou quem foi a tua grande inspiração neste mundo da espiritualidade, o teu grande mentor, exemplo neste mundo? Quem é a pessoa que tu olhas, que tu pensas, epá, é aquele caminho que eu quero traçar? Jesus. Para mim, Jesus, e muitas clientes minhas e muitas pessoas, e mesmo recebo mensagens e comentários no TikTok, alguns até bastante maldosos, a perguntar que religião é que eu tenho, o que é que eu sigo, porque é que eu estou nesta, não é? Porque lá está, as pessoas associam muito a espiritualidade a uma religião. Isso não é verdade, isso não existe. E Jesus, e às vezes eu até tenho muito cuidado da forma como falo dele em público, não é? Através dos vídeos, através das minhas lives, porque eu fico sempre com muito medo, estou a sentir aqui, fico sempre com muito medo que as pessoas achem que eu pertenço a algum grupo, a alguma religião, por simplesmente eu amar Jesus da maneira como eu amo. Mas a verdade é que Jesus, para mim, é aquilo que eu sou. Ele foi o primeiro exemplo. O primeiro exemplo a mostrar daquilo que todos nós somos capazes, porque na verdade todos nós somos médiuns, e a maneira como Jesus fazia as outras pessoas sentirem-se, a maneira como Jesus mostrava a cura a cada pessoa, eu acho que não há igual. Olha, tu dizes muito, e também vais as pessoas lá para casa ter um bocadinho a ideia, tu dizes muito que todos nós temos a cura dentro de nós, todos nós temos a capacidade do despertar espiritual e de também sermos médiums. Podes explicar um bocadinho em que é que te baseias para dizer isso, ou para as pessoas também ficarem com essa ideia? Então, eu antes de começar a atender público, não é? De trabalhar diretamente com pessoas, eu estudei muito, não é? Sobre espiritualidade. E a verdade, e lá está, e como tudo na vida, tu vais acreditando, principalmente quando és um ser humano, tens aqui um cérebro que te quer fechar ali na bolhinha do medo para não saíres muito dali, não é? Porque é seguro. Todos os livros, todos os documentários, tudo o que eu estudei a nível de espiritualidade, e sempre foi uma grande questão. Todos nós somos médios, todos nós temos as mesmas capacidades. E eu acreditava nisso, mas sem haver um facto onde eu me pudesse agarrar como prova, não é? Porque lá está, a tal lógica que nós temos necessidade de ter e de sentir. E à medida que eu comecei a trabalhar com as pessoas e comecei a ter o meu público, através das minhas sessões eu percebi que sim. Porque a verdade é que eu trabalho muito com as mensagens de entes queridos, com as leituras energéticas, com as leituras intuitivas, mas também me aparecem muitas pessoas que desenvolvem muito quando estão em contacto comigo. E eu percebo, e não é preciso ir muito fundo, nem ser uma pessoa extremamente intuitiva, nem uma pessoa extremamente sensível, porque a partir do momento que uma pessoa vem ter comigo, ela até pode ser completamente racional, mas que eu lhe digo, o teu problema está aqui, tu tens que trabalhar aqui, a pessoa trabalha e as coisas efetivamente mudam à volta dela, essa pessoa é médium, essa pessoa está a trabalhar energia, essa pessoa está-se a curar. Foi um bocadinho de encontrar aquilo que nós falámos também anteriormente. A cura está dentro de nós. Temos pessoas mais espertas que vão mostrando a luz, mas cada um vive o seu processo e cada um faz a sua parte. Fantástico. Olha, voltando um bocadinho ainda à tua inspiração, se tu tivesses neste momento Jesus à tua frente, o que é que tu lhe perguntarias? Eu acho que não perguntava nada. Isto pode ser um bocadinho... Como é que eu ia dizer? Não sei que palavra usar. Pode ser estranho, de alguma forma, mas eu estou em contato com Jesus muitas vezes. E é Ele que me orienta a nível pessoal também, não é? Porque também eu estou em processo de cura, também estou em processo de evolução. E muitas vezes no desespero em que eu entro em estado astral ou tento meditar, é sempre Jesus que me aparece. E já tive momentos mesmo muito especiais com Ele. Portanto, eu acho que
Se um dia isso acontecer, espero que sim, eu acho que vou apenas agradecer por tudo aquilo que ele fez por nós, que muitas pessoas acham que ele deu a vida por nós, e efetivamente deu, mas foi para nos mostrar aquilo que nós somos capazes e não outra coisa, como se diz por aí. Olha, há algum estereótipo espiritual que te irrite profundamente? Tu, quando ouças, metes as mãos à cabeça, já não posso escutar isto mais. É assim, há várias coisas na verdade, mas eu acho que o que mais me estressa, que me tira mesmo do sério, é pessoas que alimentam a doença dos outros. Foi aquilo que falámos há pouco, de que é preciso ter muito discernimento. Tu estás a trabalhar com um ser humano, tu estás a trabalhar com uma alma sensível, e tu tens que ser verdadeiro. E principalmente no TikTok tu vês muitas cartomantes, pessoas que se dizem médios e que lá serão, se calhar não estão desenvolvidos, mas que são, que te puxam, que te sugam, que te prendem. As falsas promessas, não é? Eu não consigo lidar com isso, do género, essa pessoa vai vir se eu fizer o ritual X ou Y. Não, a pessoa vai vir porque tu vais mudar a tua frequência e tu vais atrair a pessoa, ponto. E a pessoa vai vir se tiver de vir. E essas promessas de eu faço acontecer. Olha, ser médium é um dom ou uma responsabilidade pesada? Acho que é os dois. Acho que é um bocadinho os dois. É um dom, mas também é uma responsabilidade muito pesada, principalmente quando. Porque há muitas pessoas, eu conheço pessoas, eu tenho amigos que são médios, que trabalham com isto, mas que não usam, que não fazem o mesmo que eu, que não dão abertura, que não. Não é dizer que não ajudam os outros, ajudam as pessoas próximas, mas não trabalham diretamente com isto. Mas acaba por ser uma responsabilidade também de forma individual. E eu acho que, principalmente quando tu trabalhas com outras pessoas, não é? Quando tu estás a gerir vidas, a indicar caminhos, é uma responsabilidade muito, muito grande. Olha, tu lembras-te, eu sei que já falámos um bocadinho no início da entrevista das situações caricatas que te aconteceram, mas tu lembras-te do dia em que tudo fez clique, o dia em que tu te apercebeste, calma lá, isto é um dom, há aqui uma virada da página, isto é um dom, eu vou abraçar este dom e vou desenvolvê-lo. Lembras-te? Lembro, dia 8 de Abril. Não me lembro de que ano, mas foi no dia 8 de Abril. Eu estava simplesmente a falar com uma amiga por áudios, estávamos a trocar áudios, e ela descreveu uma situação que tinha acontecido com ela, e de um momento para o outro eu sinto o tal calor, não é? E começo a receber informação. Começam-me a dizer, diz-lhe que sou eu sou assim, eu visto-me assim, eu tenho esta característica, aquela característica, o que aconteceu com ela foi um reencontro de almas, diz-lhe só isso. E eu disse, e a minha amiga disse, espera, mas isso é o meu tio-avô, como é que é possível tu estás a ter essa informação toda? Como é que tu sabes que ele foi no funeral com essa camisola, com essa camisa? Como é que tu sabes que nós passámos por isto e por aquilo durante a vida? E foi aí que eu percebi que efetivamente, porque a verdade é que quando é connosco mesmos, tu questionas, porque tu nunca sabes se é emocional, se é mental, se é espiritual. Mas quando é com uma pessoa, não é? O teu avô dela, de onde é que eu poderia conhecer a senhora de absolutamente lado nenhum, não é? E eu descrever a pessoa na perfeição, ok, isto não é da minha cabeça, está mesmo alguém a comunicar comigo. Olha, Vitória, já alguma vez tiveste medo do teu próprio dom? De não conseguir controlar ou parar as vozes? Já alguma vez tiveste uma situação que desse um bocadinho ansiedade? Efetivamente, ainda na semana passada tive assim uma situação um bocadinho complicada, aliás, vários dias um bocadinho complicados, e acho que isto tem a ver com a nossa sensibilidade e com a nossa frequência, não é? E lá está, quanto mais alta está a tua frequência, mais tu consegues acessar as coisas de forma simples. E na semana passada aconteceram assim 2, 3 episódios que eu disse, ok, calma aí, vamos devagar, que eu já estou aqui a perder um bocado o controle. Desde coisas simples a coisas um bocadinho mais complicadas. Por exemplo, houve um dia que eu acordei extremamente ansiosa, sem razão aparente. Eu estava mesmo muito estressada, muito ansiosa, muito nervosa, como se eu às vezes, eu quando prevejo que as coisas vão acontecer, para já eu não prevejo de forma linear, eu nem sempre sei o que é que vai acontecer. Às vezes eu sei que tem a ver com uma certa pessoa, eu sei que tem a ver com um certo ambiente, mas eu não consigo ver uma visão completa, pelo menos para já, e tenho muita consciência disso. Eu nesse dia acordei extremamente nervosa, extremamente ansiosa, como se eu sabia que estava alguma coisa para acontecer, era iminente que ia acontecer alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Até que saí de casa,
e a situação aconteceu. Aliás, eu tinha uma pessoa na cabeça e eu saí de casa e efetivamente aconteceu uma coisa com essa pessoa. Exatamente na mesma semana, houve um dia à noite que eu me deitei e fiz todo o meu protocolo, todas as minhas coisas que eu gosto de fazer antes de dormir, e tive uma visão do carro do meu companheiro, e eu senti, vai acontecer alguma coisa a este carro. Mas não é? Eu sinto, eu sou alertada, mas penso, ok, se eu estou a ser alertada é porque está seguro de alguma forma. No dia a seguir eu acordei e tinha fotografias do carro todo partido. Ele tinha tido um acidente, ele teve um acidente logo a sair de casa. Portanto, e isso torna-se assustador quando é muito frequente. Efetivamente, e depois entra aqui muito, lá está, o nosso estado emocional, o nosso estado mental de, peraí, mas eu sou alertada porque é que eu não tenho a visão completa, não é? Se calhar não estou pronta quando é para mim de ter essa visão completa. Isso é um bocadinho assustador, porque há pouco quando tu me perguntaste, em algum momento tu preferias, tipo, não estar tão acessível ou ser como um mortal, nesses pequenos passos de tempo eu às vezes, desliguem-se, deixem-me só existir. Mas pronto, acabo por perceber que há sempre uma lógica por trás disso. O que é para ti a intuição? Isso é uma pergunta muito curiosa e eu ainda ontem falei com uma amiga nossa sobre isso à noite, que ela teve ali um momentozinho assim mais especial. Ela estava a fazer, eu vou dar o exemplo porque acho que é mais fácil das pessoas perceberem também, ela estava na vidinha dela a fazer as coisas dela e do nada ela ouviu uma frase sobre uma situação, sobre uma dinâmica que ela está a viver, e ela disse-me, Vitória, eu estou em pânico. Estava a fazer as minhas coisas, estava a cozinhar e eu ouvi isto. Vitória, eu juro pela minha vida que eu ouvi isto. E eu disse assim, então, mas estavas a pensar na situação, alguma coisa, estavas a pensar nessa pessoa em específico? E ela, não. Eu não estava de maneira nenhuma, eu não estava a pensar em nada, eu tinha a minha cabeça completamente em branco, eu estava completamente relaxada. E eu, pois, foi a tua alma a falar contigo. E ela, a minha alma, o que é que isso significa? Isso é assustador, o que é a minha alma? Quem é a minha alma? E eu, ok, então vamos traduzir isso para uma versão mais soft, é a tua intuição. Portanto, para mim, eu acho que a nossa intuição é uma conexão direta, é a linguagem da nossa alma a comunicar-se connosco. Já alguma vez houve uma mensagem de uma cliente tua que te tenha tocado e transformado a tua vida? Porque no meio de tantas clientes, tantas histórias bonitas que tu acessas, alguma coisa fica também, não é? E eu sei que tu tens histórias maravilhosas de conexões com entes queridos. Podes nos dizer uma história que tenha acontecido recentemente, uma mensagem que tenhas passado, que te tenha tocado e impactado a tua vida também? Sim, posso. Tenho várias, lá está, porque eu acho que toda a comunicação é muito especial, mas eu tenho uma senhora que veio ter comigo no ano passado, eu acho que agosto ou setembro, para fazer uma primeira leitura comigo, uma mensagem de entes queridos, que era com um companheiro que ela tinha, na altura, tinha falecido há cerca de um mês, e a maneira como a própria mensagem aconteceu foi muito, tocou-me muito. Basicamente eles conheceram-se, eles estiveram juntos, não chegou a um ano, e viveram tudo de uma forma muito, muito intensa, e o que me captou mais a atenção naquela comunicação é que eu estava a sentir literalmente o que eles viveram. Eu falei de carro, eu falei da praia, eu falei do beijo à porta do restaurante, eu falei de tudo, e a pessoa estava ali a olhar para mim, só em lágrimas, a dizer, Vitória, parece que estou a ver o nosso filme a passar à minha frente. E a maneira como as coisas aconteceram foi tudo tão rápido, foi com uma intensidade tão grande. Eu depois, posteriormente, percebi que era mesmo uma ligação de almas que eles viveram, que eles têm, até porque a senhora já voltou a vir ter comigo e continua a haver aquela ligação, apesar de cada um estar na sua dimensão. E essa foi, sem dúvida, uma das histórias que mais me marcou, porque, principalmente pela senhora, que ela, apesar de ser racional e de ser bastante humana, tem ali um lado espiritual também, não é porque todos temos, mas o facto de eu lhe conseguir provar, não é? Porque ela estava naquele desespero muito grande, de repente perdi o amor da minha vida e eu disse, não, ele está aqui, eu estou a vê-lo, eu estou a senti-lo, ele está-me a mostrar isto, isto e isto. E eu acho que o facto de eu ter provado a essa pessoa que tudo continuava, apesar dela não o ver, mas ainda assim senti-lo, porque ela falou-me de algumas coisas que efetivamente ela sentia, eu achei extraordinário, mas teria muitas histórias para contar.
Olha, e em termos dos sinais espirituais que rodeiam as pessoas no dia a dia, podes descrever um ou dois para as pessoas lá em casa também estarem um bocadinho mais atentas, que são relacionados com a espiritualidade? A primeira coisa que eu quero dizer, nem tudo são sinais, porque há pessoas que entram naquele loop de, ok, 22 a 22, 21 e 21, e de repente estás no sofá e vês uma pena, que pode ser simplesmente do sofá que saiu, não é? A pessoa começa logo, há sinais, não sei o quê, percebes? E não é bem assim. Há frequências, não é? Por exemplo, as horas iguais, elas, a nível de numerologia, todas elas têm um significado, mas nem todas significam a mesma coisa para várias pessoas. Os sinais e os que eu tenho mais em mente agora no momento e que também sou mais ligada a eles são de facto as horas iguais e penas. Até porque quem me segue sabe que no meu nome eu tenho uma peninha. Depende muito do estado de espírito da pessoa na altura. Por exemplo, imagina que estás num dia mais em baixo, te sentes um bocadinho mais perdido por alguma razão e tu invocas, tu pedes um sinal, tu realmente pedes aquele sinal e dizes ok, se efetivamente eu estou no bom caminho, que me possa aparecer alguma coisa, e tu vais no meio da estrada, não é? E de repente cai-te uma pena branca, ok, tu tens aí o teu sinal, tu pediste, tu invocaste, não é? Ou, por exemplo, eu sou muito ligada à numerologia também, tu sabes, e eu gosto muito do significado de cada número, mas depende da frequência que tu estás a vibrar naquela altura, percebes? Portanto, o que significa para mim um 19 e 19, se calhar não significa a mesma coisa para ti. Por exemplo, eu tenho uma ligação muito grande com o 14 e 14, que é um número, é uma frequência de ligações de alma, e eu comecei a ver isso religiosamente todos os dias, desde que eu encontrei uma pessoa. Então, para mim, o 14 e 14 tem aquele. Eu sei que está a haver ali uma telepatia, que está a haver ali alguma coisa que me chama a atenção, mas o 14 e 14 para ti pode significar uma coisa completamente diferente. Nem tudo é sinais, tem que haver uma leitura por trás disso. Uma leitura que pode ser avaliada pela própria pessoa. É preciso perceber o que é que estavas a pensar, o que é que estavas a sentir naquele momento e depois procurar. Por exemplo, se for a nível de numerologia, é muito fácil ter uma resposta. Se for coisas mais simples, uma joaninha, uma borboleta, uma pena, qualquer coisa, tu vais saber o próprio significado. Não vai ser um médium ou um chat GPT que te vai dar a resposta. A resposta está dentro de ti. Olha, tu atendes muitas clientes diariamente e eu queria te fazer uma pergunta. Como é que tu proteges a tua energia no meio de tantas consultas, no meio de tantas pontes, tantas conexões? Como é que uma médium se mantém enraizada e protege a sua própria energia? É assim, para já é muito importante renovar a energia. E para renovares a tua própria energia, tu tens que ser fiel àquilo que tu sentes. E eu amo aquilo que eu faço. Eu posso ser completamente honesta. Eu, se tivesse uma câmara neste escritório, eu acabo uma consulta e vejo a pessoa a partir, dizer obrigada, Vitória, sinto-me melhor, sinto-me renovada. Eu desligo a chamada, eu meto a música no máximo, um funk, um kizomba, eu levanto-me, eu começo a dançar, eu voltei ao meu estado normal. Para mim já é muito automático essa descarga, porque eu acho que é importante haver essa descarga e como vocês veem eu ando sempre descalça, eu acho que é muito importante também para me manter aqui e no agora, porque a verdade é que quando eu estou em consulta, quando estou em leitura, eu estou aqui mas não estou aqui, eu sinto que sou usada, não é? Porque acabo por não estar completamente aqui e assim que eu desligo, ver o entusiasmo da pessoa ou às vezes até a tristeza, a emoção que a pessoa está a sentir, eu consigo traduzir aquilo muito rápido em direção a mim para haver essa descarga e voltar ao meu eu normal. É na música e na natureza que levas a tua frequência? Sem dúvida. E na água. Porquê a água? A água, eu sempre tive uma conexão muito grande com o mar e com a lua, não é? Porque veio-me agora aqui a associação de uma coisa à outra. Eu passei a minha infância toda de férias no Algarve, que eu tenho lá uma parte da minha família materna, e eu sempre fui muito apaixonada por mar, por tudo o que era mar, água salgada, sentir assim mesmo na boca, mesmo à maluca. E eu quando vim para a França sentia muita falta disso, não é? Não estou muito longe, estou a 2 horas da praia, mas não é uma coisa que eu faça com frequência. E o mar era é algo que me acalma mesmo. Eu chego ao mar, eu estou em casa. E eu quando vou à praia, eu sou uma criança, eu estou 5, 6 horas dentro d'água, fico com a pele toda enrugada, eu estou lá dentro, eu meto-me de cabeça para baixo, fico só a sentir a frequência do mar, adoro, é algo que me cura muito. E depois temos a lua, que é
para mim. É interessante que tocaste na Lua, porque era mesmo a minha próxima pergunta, porque eu sei que a Lua é uma âncora para ti. Sem Podes dúvida. explicar um bocadinho porquê? Porque tu tens uma ligação tão bonita com a Lua. Eu, desde pequena, não é? Já falámos aqui da minha infância, ninguém me compreendia, não é? Ninguém me compreendia, ou eu também não me fazia compreender e não sentia aquele apoio, não tinha aquela ajuda. E eu, desde pequena, que eu me sentava à noite na janela do meu quarto e eu falava com a Lua. A Lua sabe tudo da minha vida desde que eu me lembro de ser gente. Portanto, eu muitas vezes olho para a Lua e digo boa noite, mãe, bom dia, mãe. Eu falo mesmo, e às vezes mesmo em conversa com os meus filhos, pronto, meio que vão, não é? Pela paixão que eu tenho, eles dizem, mãe, está ali a tua Lua. E, e eu sinto mesmo, eu vejo a Lua como casa. Eu acho que é o astro que mais me puxa para me sentir em casa, para me sentir segura, para me sentir no meu sítio. Percebes? Então eu sempre que olho para a Lua é como, ok, eu estou segura, ela está aqui comigo. Eu sei que um dia vou estar lá de forma metafórica, não de forma real, não sei, literal, não sei, espero eu que sim, adorava, não é? Eu até digo ao meu filho mais velho, eu quero ser uma tangerina e viver na Lua na próxima vida. Mas pronto, é verdade que a Lua acompanhou-me a vida toda. Se há alguém que nunca me abandonou foi a Lua. Isso é muito lindo. Olha, tu sabes qual é a tua missão nesta vida? Eu acho que tenho várias missões. Acho que a principal é partilhar estas coisas que eu vivo e que eu sinto, que eu sinto e ajudar as outras pessoas no caminho de cada uma. E depois sinto que tenho missões aqui individuais bastante desafiadoras que de certa forma me prometem aqui uma última vida na Terra, que é isso que eu quero. Eu quero dar a última e a melhor vida à minha alma. Olha, conta-me um bocadinho essa ligação de alma, porque ouve-se muito falar que tu vens à Terra, encarnas noutras pessoas, porque tens uma lição para aprender, tens alguma coisa que te mantém ficar presa neste mundo, até aprenderes a tua lição. Isso é verdade. Nós, enquanto alma, voltamos até termos a nossa missão, o que temos para aprender e depois já não voltamos mais? Sim, eu acredito que sim, pelas experiências, lá está, eu baseio muito na experiência que tenho, também nos estudos que faço, mas principalmente nas experiências que tenho e na minha própria experiência individual. E eu sei, por vidas anteriores que eu já consegui acessar, que, por exemplo, uma das maiores missões, que lá está relacionado com uma ligação de alma, que eu estou a viver de certa forma, é o abandono. Eu funciono muito mal com o abandono, já evolui bastante nesta vida, já consigo trabalhá-lo melhor, mas quando é a metade da tua laranja, é o maior desafio da tua vida. Portanto, eu acho que sim, eu acho que todos nós, porque é repetitivo, é cíclico, sabes? Eu já ter assado a vidas em que aconteceu a mesma coisa que está a acontecer agora, eu, ok, tenho que passar por aqui o meu caminho, eu tenho que ultrapassar esta barreira. Vitória, quem és tu quando já não estás a tentar ser forte para ninguém? Quem é a Vitória? Na sua solidão, se assim podemos dizer. Eu sou uma pessoa muito reservada, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu tenho muitas questões na minha cabeça e quando eu estou sem ter que ser forte, sem ter que mostrar força, não é? Empatia para o outro, eu sou uma pessoa que está a desenvolver a empatia com ela mesma. Então eu aproveito esses momentos para chorar, viver as minhas próprias emoções e tentar evoluir através delas. Existe alguma parte tua que ainda está em conflito com a Vitória que tu te tornaste? Sim, sem dúvida. Porque lá está, e voltamos um bocadinho ao mesmo ponto de, na teórica sabemos, pôr em prática é diferente. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade em confiar no universo, não tanto em pessoas, mas no universo sim, mas também sou uma pessoa que puxa muito ao racional. E isto pode ir contra tudo aquilo que eu faço, mas eu preciso de lógica. Porque a verdade é que eu sinto tudo com muita intensidade e confio muito naquilo que eu sinto, mas eu também preciso de provas como, enquanto ser humano, eu preciso de, ok, isto é mesmo real. Eu acho que isso é o maior conflito que eu tenho neste momento da minha vida.
Tu no teu meio consegues ser verdadeira no sentido em que há muitas barreiras e há muitos estereótipos, como já referimos anteriormente. Se tens dificuldade em lidar com alguma coisa, preferes ignorar ou tens a bravura suficiente de enfrentar e realmente seres uma pessoa verdadeira, dizer não, não gosto deste caminho, eu sou assim e não vou fugir a essa realidade. Eu sinto que isto é recente, mas eu sinto que efetivamente sim, eu enfrento as situações, eu deixei de me calar, eu quando gosto, gosto, eu quando não gosto, não gosto, e não faço sequer questão de fingir que gosto. E eu acho que isso também faz parte de sermos fiéis à nossa própria essência. E eu acho que isso foi uma das batalhas que eu consegui travar recentemente, vou dizer um ano e meio, mas sim, eu enfrento as situações e eu não me calo. Há alguma verdade sobre ti que tu própria demoraste muito tempo a aceitar? Sim, o facto de ser poderosa. Tu dizes muitas vezes que és uma ponte entre dois mundos. Temos a vitória humana e a vitória espiritual. Tu lidas bem com isso? Tu sabes bem onde é que tu estás, ou onde é que tu precisas de ir, ou quem é que te está a falar, ou se são as tuas vozes interiores, se é o teu eu. Tu sabes fazer bem a diferença, demarcas-te bem. A maioria do tempo, sim, eu consigo fazer a diferença, e lá está, isto faz parte do processo também, e no tal discernimento que já falámos há pouco, mas é um desafio constante. E às vezes, quando eu não sei lidar bem com isso, eu ignoro, como a maioria das pessoas faz quando tem problemas, e esta minha parte mais sensível e intuitiva, eu às vezes ignoro. E quando ignoro, normalmente dá asneira, mas acho que faz parte do processo. E não é por eu ter esta sensibilidade e esta facilidade em acessar o outro lado que eu uso com frequência para mim própria. Portanto, acabo por tento equilibrar, mas acaba por ser uma dualidade que talvez eu tenha que viver com ela até o fim dos meus dias. Está tudo certo. Olha, o que é que a dor te ensinou que a felicidade nunca conseguiu? Boa pergunta. Eu acho que a dor ensinou-me o principal e a base de tudo. Que tudo aquilo que tu precisas está dentro de ti e não fora. Porque é muito fácil tu sentires felicidade através de um momento que vives com outra pessoa, ou mesmo contigo mesmo, mas que acaba por trazer sempre algo externo, enquanto a dor puxa-te para dentro. E quando tu estás dentro de ti, tu percebes o que é amor de verdade. Portanto, eu acho que a dor ganha nesta corrida. Recentemente passaste por uma cirurgia muito importante para ti emocionalmente. Houve um marco da vitória antes da cirurgia e a vitória depois da cirurgia? Porque eu sei que emocionalmente foi uma cirurgia importante para ti. Houve um marco que, curiosamente, já falámos disso aqui no podcast, que tem a ver com a minha criança interior. Eu perdi a minha avó na mesma cirurgia que eu tive que fazer. Eu não era propriamente uma criança, eu já tinha 22 anos, mas a minha avó sempre foi para mim uma mãe. E a minha mãe sabe disso, acho que ela não vai ficar chateada com isto, mas eu via a minha avó como mãe, como exemplo, como garra, como mulher, com pelo na benta, que dizia tudo o que tinha a dizer. Sempre foi uma grande inspiração para mim. E a verdade é que quando tu vês a tua inspiração, não posso dizer falhar, porque a verdade é que ela foi operada porque quis, após muitos anos de teimosia, mas quando tu vês que algo não corre bem com a tua inspiração, meio que tu ganhas ali um obstáculo, se tiveres que passar por lá. Então eu acho que eu fazer esta cirurgia, mais do que fazer bem ao meu físico, que precisava efetivamente passar por lá, foi provar à minha criança interior, ao amor que eu tenho pela minha avó, de que somos capazes de fazer diferente, somos capazes de enfrentar os problemas e as dores que às vezes não começam em nós. Encontraste então as respostas que estavas à procura? Sem dúvida. Como é que tu encontras a luz quando tudo está escuro? Eu acho que é nesses momentos que eu vou buscar o Mestre, Jesus, a inspiração. É nesses momentos em que eu me sinto perdida de alguma forma que eu penso, ok, já esteve aqui alguém que passou por o mesmo. Portanto, o caminho não está a ser feito pela primeira vez e eu vou ser capaz. Eu acho que essa é a luz que me ilumina em momentos mais escuros. Se tu pudesses abraçar
a tua versão mais frágil, o que é que lhe dirias hoje? Tu és muito forte. O que é que realmente importa quando tudo desaparece? Eu acho que aquilo que mais importa quando tu desaparece é tu estares em paz contigo mesmo. O que é que tu dirias lá para casa para as pessoas que já perderam a esperança? A esperança é uma coisa que se cria. A esperança faz parte das projeções e das expectativas que nós criamos. E a verdade, aliás, eu sinto que a esperança nós podemos chamar como uma frequência energética. É algo que nos vai puxando, que nos vai encaminhando. E às vezes, quando nós saímos dessa linha, dessa frequência, parece que tudo está perdido ou estagnado. Mas a verdade é que, assim como tu sentiste a esperança um dia, tu podes voltar a alimentá-la, porque a energia é algo que tu podes trabalhar e deves. A minha última pergunta, eu creio que vai um bocadinho ao encontro do que acabaste de referir. Se tu hoje pudesses falar lá para casa, pudesses falar para o mundo em geral, o que é que tu gostarias de dizer? Se fosse a tua última oportunidade de passar uma mensagem numa frequência elevada para as pessoas que nos estão a assistir. Amem-se. Amem-se a vocês mesmos antes de tentarem amar o outro. Porque são vocês que criam a vossa própria realidade e a partir do momento em que vocês se amarem por inteiro, vocês vão ser capazes de criar tudo aquilo que vocês querem. Olha, eu tenho um miminho para ti. És uma convidada muito especial na minha vida também, porque me impulsionaste onde eu estou hoje e eu estou simplesmente a começar a minha jornada também. E eu quero dar-te este miminho porque eu sei que é muito especial para ti. Espero que quando eu te disser o que é, faça sentido, porque para mim fez muito sentido e não foi fácil. Eu quis mesmo pensar numa coisa que fosse especial, fosse única. Espero que tu gostes desse miminho. Okay. Quando tu abrires, eu vou-te explicar, porque eu creio que tem que haver uma explicação para tu entenderes, mas podes abrir. Ok. Obrigada. Uma caixinha purple. Uau! Agora, a pergunta que se impõe, tu sabes o que é isso? Um cristal. É uma pedra, mas não é uma pedra qualquer. É uma pedra usada para as naves que vão à Lua. É uma pedra que eles usam especial para construir os spaceships, as naves que vão à Lua, porque retém o calor e tem muita durabilidade. É uma sílica e foi uma sílica que não foi fácil de encontrar, mas eu queria trazer um bocadinho da Lua para ti, de alguma maneira. Obrigada. E eu espero que essa pedra, quando olhes para aí, sintas o cheirinho e a presença da tua tão amada Lua na tua vida. Fiquei sem palavras. Gosto muito de ti. Eu também. Obrigada. E boa sorte. Este é o primeiro de milhares. Obrigada. Chegámos ao final deste podcast e para a última pergunta, para a minha querida Vitória Campos, gostaria de te dizer e perguntar, quando já não estiveres entre nós, qual é a energia, qual é a frequência que tu gostarias que as pessoas te recordassem? Na frequência do amor. Obrigada. Nada, foi com muito gosto. Obrigada a todos que ficaram connosco até aqui. Espero que esta conversa tenha tocado de alguma maneira algo dentro de vocês, alguma parte que às vezes escondemos do mundo ou até de nós próprios. Porque às vezes uma única conversa pode despertar algo que estava adormecido há muito tempo. Pode trazer clareza, pode trazer conforto e também pode trazer cura. Ou simplesmente fazer-nos sentir menos sozinhos. No final de tudo, a vida começa realmente a mudar. Quando paramos de fugir daquilo que sentimos e começamos finalmente a ouvir aquilo que vive dentro de nós. Porque tudo começa dentro, tudo vibra dentro
e tudo aquilo que escolhemos alimentar acaba por se transformar na frequência da nossa vida. Até ao próximo episódio. Obrigada and stay purple.